Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma sessão da edição do SENAED. Essa sessão faz parte da transmissão do 16º SENAED, Seminário Nacional ABED de Educação à Distância, que iniciou na segunda-feira e finaliza hoje, dia 21 de outubro. É um evento 100% online, realizado pela Associação Brasileira de Educação à Distância, ABED. Algumas informações iniciais antes de iniciarmos o nosso debate, a nossa conversa. Informações sobre inscrição, certificado e a programação também do SENAED está no link da descrição do vídeo, certo? Um convite agora, antes de iniciarmos a conversa. Em março do ano que vem, vamos realizar o 27º CIAED, Congresso Internacional da ABED, que é Educação à Distância, de 20 a 24 de março, em Fortaleza. Então, estão todos convidados a participar do nosso grande congresso, e as informações estão lá no site da ABED. Bem, hoje nós estamos aqui, então, para uma conversa, um bate-papo. Estou recebendo 3 convidados muito especiais para a gente conversar, dialogar, debater sobre legislação e processos de regulação. Ser regulado ou regular? Percepção acerca da proposta de autorregulação das IES. Para compor essa mesa, né, tão importante, nós temos a professora Inês Confort, do Cruzeiro do Sul Educacional, nós temos a professora Rita de Cássio Borges de Magalhães do Amaral, da UniSJ, e o professor Leandro Henrique Magalhães, da Unifil. Tá? A ideia aqui é um bate-papo, então nós vamos iniciar com a professora Inês. Eu vou ler só um pequeno currículo dela aqui, depois ela pode complementar na sua apresentação, tá? A professora Inês, vamos lá. Professora Inês é graduada em Letras, com habilitação Português, Inglês e Pedagogia, mestre e doutora em Estudos Linguísticos e Literários em Inglês pela Universidade de São Paulo, professora adjunta da Universidade Cruzeiro do Sul, no curso de Letras, Habilitação Português e Inglês, atua principalmente nas seguintes áreas: língua inglesa, planejamento, educação, análise do discurso e currículo. Coordenou a assessoria de planejamento e acompanhamento acadêmico da Pró-Reitoria de Graduação na Universidade Cruzeiro do Sul de 2001 a 2015. Foi pesquisadora, procuradora institucional na Universidade Cruzeiro do Sul de 2001 a 2015 e diretora de regulação na Cruzeiro do Sul Educacional desde 2015. Professora Inês, você pode iniciar a fala. Por favor, seja bem-vinda. Muito obrigada pela recepção, Liamara, e boa tarde a você, boa tarde a todos os meus colegas aí de debate, professora Rita, professor Leandro. Hoje a gente tem essa temática bastante interessante, muito por conta da nossa experiência de trabalho, né? Então, esse debate sobre regular ou ser regulado é um debate que vem acontecendo nas instituições de ensino superior, nos fóruns, nos congressos, nas associações e inclusive nas próprias instituições, né? Então, eu vou começar, tenho a responsabilidade aqui, então, de abrir esse debate. Vou compartilhar com vocês uma apresentação que vai guiar a minha fala, né? A gente tem 15 minutos para cada um dos participantes aqui. Então, eu vou abrir fazendo uma contextualização sobre essa discussão de regulação, né, nos seguintes termos. Então, eu vou trazer aqui para contextualizar, uma contextualização inicial, a questão da Constituição da República, que foi promulgada em 1988, e em seu artigo 2009, no inciso 1º, ela dispõe que o ensino é livre à iniciativa privada. No entanto, ela coloca a exigência nessa norma, esse artigo, a Constituição, coloca a exigência de que sejam cumpridas, né, para que haja uma validade, sejam cumpridas as normas da educação nacional. E aí, então, a gente tem o nosso sistema educacional, e particularmente a gente está falando aqui
da educação superior, né? Só para contextualizar também, o ensino superior privado, ele detém cerca de 75% a quase 80% da educação superior no Brasil, né? Então, ela é grande parte desse nicho de educação no país, compondo também os outros 25% as instituições federais e estaduais de ensino. Para a gente entender a questão da regulação e como que esse artigo da Constituição da República faz ligação com a ideia de regulação, é importante a gente entender que, uma vez que a Constituição coloca o cumprimento de normas da educação nacional, é importante destacar aqui que quem faz essa política da educação nacional é o MEC, que é o Ministério da Educação. E o MEC ele é composto por vários setores, várias diretorias, várias secretarias, inclusive a autarquia, que dão conta, né, de fazer essa legislação e esse monitoramento, essa avaliação, a regulação e a supervisão da educação superior no Brasil. Então, ao MEC cabe, como órgão regulador, né, fazer toda a legislação ligada à regulação, mas ela se baseia nas avaliações realizadas pelo INEP. Então, avaliações de que natureza? Avaliações das instituições de ensino, para autorização ou para recredenciamento, credenciamento ou recredenciamento, desculpe, e também avaliações dos cursos de graduação, desde a sua autorização ao seu reconhecimento e renovação de reconhecimento. Então, a interligação entre MEC e INEP se encontra justamente aí nesse ponto da avaliação. O INEP conduz e produz a avaliação e o órgão regulador MEC, SERES, vai fazer uso dessas avaliações para regular e verificar o cumprimento das normas da educação nacional por essas instituições de educação superior. Né? Então, esse é um preâmbulo, um contexto aí da nossa fala, tanto minha como dos meus colegas, especificamente falando de regulação ou autorregulação. Continuando essa contextualização, acho que é importante a gente colocar esse cenário da regulação, né? Ela existe há muito tempo, né? Desde que o MEC existe, mas ela não existe da mesma forma, né? Então, o que nós tínhamos de regulação antes do Estado democrático de direito, que se inicia aí no período final dos anos 70, começo dos anos 80, era uma regulação muito, digamos assim, se eu posso chamar de cartorial, né, de documental, né, não existia a estrutura de regulação que nós temos hoje, era uma estrutura muito mais documental. Então, dentro desta natureza de regulação, e com o Estado, a democratização do Estado de Direito nos anos 80, houve como consequência, uma grande expansão da educação, e especificamente falando da educação superior brasileira, né? Pessoas com mais idade, vamos dizer assim, sabem que dos anos 60, anos 70, basicamente o que existiam eram as instituições federais. Aliás, a educação superior brasileira começa com a instituição federal, com a Faculdade de Medicina, né, na Bahia. E aí, o que acontecia? Essa regulação mais documental, ela acabava reconhecendo um curso ou credenciando uma instituição, e esse ato era um ato que a gente chama, né, tenho esse nome aí de ad eternum, ele valia para sempre. E aí, o que acontece nesse cenário tão mutante que a gente tem hoje, né, no século XXI? Isso não caberia para o momento de hoje, né, e nem para o momento que a gente tem aí a democratização do Estado de Direito com a expansão das instituições de educação superior. Né? Não havia
com esse ato mais documental, uma continuidade da avaliação e uma mensuração da qualidade educacional oferecida, né? Então, a Constituição de 88 vem colocar esse regramento do cumprimento das regras da educação nacional e dois, aliás, marcos importantíssimos na legislação educacional brasileira, é a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que foi publicada em 96, e ela ela é o ponto embrionário ali, né, depois da Constituição, que faz a abertura para a ideia de regulação e para a ideia de avaliação contínua. Então, é um divisor de águas, vamos dizer assim, essa década de 90, em que a gente passa de um cenário de atos legais, digamos assim, que são os atos que regulam as instituições e os cursos, a gente passa de atos legais documentais, únicos, para atos legais contínuos. Então, um sistema de avaliação criado em 2004, que foi instituído pela Lei dos Sinais, em 2004, começa a fazer a junção de todas as avaliações existentes, formando, então, o que a gente chama de Sistema Nacional, né, de Avaliação da Educação Superior no Brasil. E todo esse contexto, eu acho que é importante a gente colocar, justamente para entender de onde nós partimos, para onde nós podemos ir. Então, acho que o debate hoje nosso aqui vai se assentar sobre essa perspectiva de futuro na regulação da educação superior brasileira, né? Bom, dada essa contextualização, o que diferencia, né? Ser regulado, porque esse é o mote da nossa temática hoje aqui na BED, ser regulado ou regular, né? Regular com a compreensão de autorregulação, quer dizer, a própria instituição regular-se, né? Conhecer-se, regular-se e instituir boas práticas, enfim, regulação, na sua definição mais lato sensu, tem essa ideia de organização das boas práticas, disseminação das boas práticas, buscando uma qualidade referenciada por isso, né? E aqui a gente tem um contraponto, e que eu estou colocando aqui nessa primeira parte da apresentação, mais para discutir com os meus colegas, para a gente debater o que seria, né, se existiria um único modelo ideal de ser regulado, como nós temos hoje, ou de nos regular, como muita gente vem discutindo, né, as associações vêm discutindo, a educação vem discutindo, inclusive já vem também liberalizando algumas questões regulatórias, né. Em 2017, nós tivemos um novo marco regulatório que dá alguns passos em relação a uma maior autonomia da instituição, né? Mas aí lembrando que uma maior autonomia, né, também implica numa maior responsabilidade. Então, o grande debate hoje aqui não é sobre um modelo ou outro modelo, mas é sobre esse estado de regulação, né? Se um modelo vai prevalecer, se o outro vai prevalecer, ou ainda se há o meio do caminho, né, a terceira via que a gente chama, de o que há de melhor entre esses dois sistemas, de modo a ser mais, vamos dizer, ágil, né, porque a educação cresceu muito no Brasil, é um dos sistemas educacionais maiores que a gente tem no mundo, né, não é mas é um dos maiores sistemas educacionais. O nosso país é um país continental, portanto, isso significa que a gente tem uma diversidade de instituições e de localidades em que essas instituições estão localizadas, muito diversa, e a gente precisa garantir que todos esses critérios regulatórios atendam a todo tipo de instituição que o sistema permite,
né? Então, uma universidade não é igual a uma faculdade ou uma faculdade num centro, vamos dizer, mais movimentado do país, como é sul, sudeste, tem diferença com o norte, por exemplo, né? Então, às vezes, uma mesma constituição administrativa no sul e no norte tem diferença. Então, toda essa diversidade precisa ser considerada no momento em que a gente fala de questões regulatórias na educação, né? O que nós temos hoje implica, em termos mais Estado, menos autonomia para as instituições, um monitoramento e um controle externo, né, pelo Ministério da Educação, pelo INEP, um sistema que é mais moroso, no sentido, assim, para ter uma ideia, um processo de autorização de curso ou credenciamento de uma IES pode levar 1 ano ou mais dentro do sistema que nós temos instituído hoje, não é? Então, quando a gente fala em uma morosidade, a gente está dizendo isso, o custo disso para a educação é muito alto, né? A espera que se faz para ter um processo autorizado, para ter uma instituição credenciada, é um custo muito grande face a esse tempo que se leva, né? Então, a gente tem um Estado que é muito pequeno e que abarca uma responsabilidade grande em relação ao tamanho do Brasil. Essas questões todas a gente coloca aqui, traz aqui para o debate, né? Quando a gente fala de ser regulado, a gente tem uma supervisão maior e, algumas vezes, com uma conotação de punição. Quando a gente fala em autorregulação, a gente tem que pensar e discutir e abrir mais espaços para as discussões sobre compliance e auditoria, né? Porque toda vez que a gente fala em avaliação ou compliance, a gente está falando de conformidade, de ética, não é? E talvez a gente ainda não tenha chegado no Brasil, isso eu estou colocando para debate, não é uma verdade absoluta, né? Talvez a gente não tenha chegado ainda no Brasil a uma maturidade para essa autorregulação. Enfim, colocando os dois processos aqui para que a gente consiga fazer esse nosso debate. Outras questões, por exemplo, já estou no meu tempo, já vou encerrar para a gente passar para a professora Rita. Ser regulado e regular. Que dificuldades que eu vejo hoje no sistema regulatório nacional? Hoje, por exemplo, a Lei dos Sinais ela instituiu uma triangulação de avaliações, e dentre essas avaliações foi instituída a autoavaliação pela comissão própria de avaliação que cada IES precisa manter, né? A autoavaliação, a comissão própria de avaliação na IES, ela é aquele elemento que precisa acompanhar o que vem acontecendo dentro da instituição, como que os cursos se desenvolvem, a instituição se desenvolve, quais as metas que ela quer atingir, se ela atinge essas metas, não é? E ela dá suporte, ela dá um feedback para a instituição, apontando aquilo que é bom, que deve ser continuado, que deve ser reforçado, e aquilo que não está tão bom, que precisa ser repensado, remodificado, né, alterado, enfim. Ela não é considerada nessa regulação total que a gente está falando pelo Ministério da Educação. A avaliação que as instituições têm como conceito institucional, recebendo uma visita em loco para credenciamento ou recredenciamento institucional, também não são considerados. Esse indicador de qualidade, porque ele é um indicador de qualidade, né? Ele não é considerado na legislação, no marco regulatório para que nós estamos discutindo hoje, que nós temos hoje. Assim como os conceitos de curso, né? O que se usa muito, para cursos, se usa o CPC, que é um conceito preliminar de curso. E aí eu fico me perguntando, né? Eu sou professora de linguagem, então isso sempre vem à cabeça. Se é um conceito preliminar, como que ele pode ser colocado como um conceito final e absoluto, né? Então, essas questões, elas precisam ainda ser mais debatidas, mais estruturadas e mais
repensadas na educação superior. E eu acho que o fórum, a BED aqui está dando uma abertura para a gente discutir isso, seja na avaliação, no ensino presencial, seja no ensino EAD, a gente precisa buscar brechas para discutir isso e pensar como é que nós vamos enfrentar aí esse restante de século XXI, pós-pandemia, que é um mundo tecnológico, né, muito mais do que antes da pandemia, uma virada que talvez a gente fizesse em 10 anos, a gente foi obrigada a fazer em 1 ano. Então, todas essas questões são insumos para a gente repensar e debater aqui um pouquinho com os nossos colegas. Então, acho que é isso, a ideia de ou não um sistema ou outro, mas talvez um sistema misto, é um sistema que nos levaria a um diálogo e uma discussão maior, a uma atualização da legislação contínua, de modo a respeitar as diversidades das IES brasileiras, né, de modo a promover a responsabilidade das instituições, lembrando que a autonomia que a gente espera, ela sempre vem com uma responsabilidade maior, uma horizontalização, né, ou ações mais horizontais e não hierárquicas, como essa colmeia nos indica, né? Então, com essas referências, eu acho que a gente consegue fazer uma ressignificação, né, da regulação no Brasil e abrindo aí para mais debates. Então, é isso, gente. Eu passo para vocês. Liamara, essa foi a minha fala introdutória e ao longo aí a gente vai debatendo e falando com os colegas. Professora Inês, muito obrigada pelas suas colocações, são interessantes, instigantes, é um assunto que a gente tem que debater muito ainda, e vamos continuar aqui o nosso bate-papo. Vamos ouvir agora a professora Rita de Cássia Borges. Vamos ver, eu vou ler aqui um pequeno currículo dela, uma pequena apresentação. Professora Rita, fique bem à vontade se quiser complementar as informações que eu vou passar aqui, ok? Então, a professora Rita de Cássia Borges de Magalhães Amaral é da UniSJ. Ela possui graduação em Pedagogia pelo FRJ, com especializações em Planejamento Educacional, FEFIS, Gestão da EAD pela UFJF, Planejamento, Implementação e Gestão da EAD, UFF, Pedagogia Empresarial, Uninter, Metodologia do Ensino na Educação Superior pela Uninter, Design Instrucional, Mestrado em Sociologia pela UFRJ, Doutorado em Engenharia de Produção pela UFRJ também. Atualmente, a professora Rita ocupa o cargo de Gestora de Qualidade em EAD no Centro de Educação à Distância do Centro Universitário São José. Possui experiência nas áreas de assessoria de projetos educacionais, gestão da educação básica e superior nas modalidades presenciais e à distância, gestão pedagógica na educação superior, gestão da EAD, possui ampla experiência em processos regulatórios de acordo com as normas do MEC, credenciamento e recredenciamento institucional, autorização e reconhecimento de cursos de graduação nas modalidades presencial e à distância, Centro de Educação Superior, ENAD, etc. É consultora e avaliadora institucional e de cursos de INEP-MEC, também integrante da Comissão de Especialistas em Educação da Secretaria de Educação Superior, SESU-MEC, desde 2003. Supervisora da séries MEC desde 2010 e pesquisadora na PUC São Paulo. Professora Rita, fique à vontade, faça uso da sua palavra para esse debate. Seja bem-vinda. Obrigada, professora Liamara. Obrigada a todos que estão nos ouvindo. Agradeço muito a BED por mais esse convite. Estou muito feliz de participar do Seminário Nacional de Educação à Distância. Já milito na BED há bastante tempo. E, assim, é uma felicidade estar nessa mesa com todos três maravilhosos pesquisadores, professores, gestores na área de educação à distância e também na área da educação superior. Bem, eu não fiz uma apresentação, mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre a importância, porque ao meu ver, é muito importante os processos de regulação na educação superior, tanto na modalidade presencial quanto à distância. Olha, gente, eu vou marcar o horário certinho aqui, hein? A regulação, como sabe, como acabou da nossa querida professora apresentar, ela é realizada por meio de atos administrativos
do funcionamento de instituições de educação superior e também dos cursos de graduação, sejam eles presenciais ou à distância. Como a gente sabe, desde 2004 veio sinais consolidando definitivamente a ideia de avaliação. Eu trabalho com avaliação o tempo todo por conta da CPA, por conta do trabalho na docência, por conta do trabalho na gestão própria, tanto da EAD, auxiliando nos processos de assessoria aqui da instituição, do Centro Universitário de São José. E a gente sabe que os sinais, a questão da avaliação, ela teve como objetivo maior aferir a qualidade das instituições de ensino, de cursos de graduação e de desempenho dos estudantes. Olha aí o ENAD, que já está na porta, dia 14 de novembro, nos termos do artigo 9º e também da Lei 9.394/96. Os sinais, é claro, quando ele enfatiza a questão da autonomia das IES, quando enfatiza os programas de atenção à diversidade, à participação, à representação dos segmentos da comunidade educativa na tomada de decisões, olha aí a avaliação institucional, a comissão própria de avaliação, a própria gestão administrativa, pedagógica e financeira das instituições, o uso pedagógico das tecnologias da informação e comunicação, o acompanhamento e avaliação e ações de programas institucionais, o incentivo à pesquisa, a política de formação de docentes e demais profissionais de educação. Com isso, existem os referenciais de avaliação, os padrões mínimos de qualidade, os indicadores de diagnóstico, que a gente tem participado bastante, os instrumentos de avaliação e os procedimentos de avaliação. Então, temos aí 3 pilares: a regulação, a supervisão e a avaliação. A regulação, como todo mundo sabe, são realizados por atos administrativos, autorizativos de IES e de cursos de graduação, credenciamento, recredenciamento, autorização, reconhecimento, renovação de reconhecimento. Participei de vários, desde 2004. A supervisão, o objetivo dela é zelar pela qualidade da oferta de educação superior no Sistema Federal de Ensino. Esse ano, por exemplo, eu já participei de 2 supervisões que foram presenciais, ok? A avaliação, ela já é o processo formativo e também o referencial para a regulação e a supervisão da educação superior, a fim de promover a melhoria de sua qualidade de ensino. Então, os sinais, na verdade, ele representa um sistema que visa maior qualidade da educação superior devido à articulação presente no modo de avaliar, que inclui o quê? A autoavaliação interna das IES, o uso dos resultados da avaliação externa para processos de regulação e para a própria gestão acadêmica das IES. De fato, vejo que a autorregulação está presente em várias conversas, vários debates sobre o ensino superior, há uns 4 anos, pelo menos. Eu acredito que a implementação de seus princípios pode representar, desde que muito bem pensada, uma mudança de orientação da política pública da educação superior e certamente haverá mudanças efetivas, como a professora bem colocou, na legislação educacional. Porém, essas precisarão ser construídas a partir das características do sistema de ensino do país vigente. Como já divulgado em várias leituras que fiz, já existem, sim, experiências internacionais na implementação da autorregulamentação em países como Estados Unidos, Chile, Portugal, entre outros. E penso que estas deveriam ser conhecidas pelos órgãos que pretendem implementá-las, como as agências. Aí, no caso Brasil, é preciso partir de uma proposta sobre o tema e conhecer essas experiências internacionais. Porém, há de pensarmos numa proposta de autorregulação de forma profissional, pois, infelizmente, com toda a regulação que temos na educação superior, ainda assim, sabemos que existem tantos programas de EAD quanto programas presenciais, de cursos de graduação presenciais, instituições
é que, infelizmente, a qualidade é muito duvidosa. E isso tudo com regulação, com avaliação e com supervisão. Então, considerando que essas atividades de regulação permitem ações de autorização, de credenciamento, recredenciamento, de autorização, reconhecimento e renovação de cursos de graduação presenciais e sequenciais, penso no caso dessa autorregulamentação, que ela possa ocorrer de forma, talvez, não sei, espero que não, equivocada. Nós precisaremos de verdadeiros núcleos, né, de autorregulação, avaliação, sim, por que não, e a própria supervisão. Mas eu acredito que ainda levará um tempo, pois trata-se de um aprendizado a ser adquirido e desenvolvido. Os processos de credenciamento, eles possibilitam, sim, o início das atividades educacionais nas IES, pois quando ocorre a análise dos documentos institucionais e avaliação da unidade loco. A ação de supervisão das séries nas IES objetiva sempre verificar a legalidade do ensino ofertado por meio da legislação educacional vigente e que, de fato, está sendo realizado, garantindo uma prática pedagógica formativa. Mas, veja bem, precisamos avançar muito mais nos processos de supervisão, assim como da própria avaliação como um todo. Quando são detectadas irregularidades, os cursos podem ser descredenciados como vários forem, inclusive programas. Pela minha experiência, que já vivi na qualidade supervisora pelas séries e até membro do grupo de políticas públicas em EAD junto ao MEC, muitas supervisões e descredenciamentos foram efetuados. Agora, eu acredito firmemente que as instituições de ensino precisarão, inclusive, criarem os processos avaliativos como fundamentais para a elaboração de políticas públicas educacionais que garantam o direito à educação. De fato, o nosso país precisa realmente avançar nesse projeto. Não pode cometer erros na proposta, já que os princípios desse projeto de regulação, autorregulação, irão modificar a relação do Estado com as instituições públicas e privadas. Mas será, aí eu deixo uma pergunta, mas será que o problema é somente a desburocratização do sistema ou também seria profissionalizar as instituições de ensino superior para esse novo procedimento? Pergunta-se, será que a diminuição do Estado, da atuação do Estado no ensino superior e de seu papel de regulador e supervisor poderá até mesmo gerar um efeito, quem sabe, paralelo e estimular o avanço do mercado educacional de modo a favorecer a grandes grupos educacionais com maior capacidade financeira e acesso político? Fica uma pergunta. E a qualidade dos préstimos educacionais neste contexto? E as IES menores? Como é que ficariam? Será que estas sentirão os efeitos da liberdade do mercado e vão efetivamente usar essas premissas? Quer dizer, eu estou pensando do ponto de vista da gestão, do ponto de vista pedagógico e do ponto de vista da economia, por que não? Temos, sim, enquanto instituições de educação superior, um papel de suma importância no sistema, especialmente em relação ao acesso de estudantes de baixa renda, e sabemos muito bem disso. Mas, a meu ver, ainda estamos carentes e precisamos, sim, amadurecer no que tange ao papel como transformadores sociais, econômicos e políticos do país. Esse é o nosso papel. No que tange a EAD, motivo, né, do nosso Seminário Nacional de Educação à Distância, o que esperar do sistema de autorregulação? Nós sabemos que na EAD, geralmente as regulações da educação brasileira apresentam reflexões simplificadas, até mesmo nos instrumentos, acerca dos processos educacionais, modelos pedagógicos,
o modelo docente, quem é o docente que atua na EAD, quem é o tutor, efetivamente, que atua na EAD, a própria logística da EAD, a produção de materiais didáticos na EAD, que hoje, na verdade, poucas instituições produzem, pois elas são, nós utilizamos, quer dizer, todas as instituições praticamente utilizam materiais de empresas, não que esses materiais sejam ruins, muito pelo contrário, eles são bons, mas padronizam demais o ensino, no meu entendimento. Carecendo ainda de muitas instituições de maior organicidade institucional. Quando nós falamos em autorregular, nós temos que pensar nessa questão da autoprofissionalização das próprias instituições de ensino superior. Mesmo com toda a regulamentação, é necessário, sim, o acompanhamento, o monitoramento e avaliação do marco regulatório, no caso da EAD e também do presencial, visando evitar o quê? Descontinuidades já tradicionais nas políticas educacionais. E aí eu deixo algumas premissas básicas aí para que possamos refletir. O que efetivamente entendemos sobre autorregulação? Que relações podem ser entendidas a respeito da autorregulação, a avaliação e a acreditação? Qual será o papel do Estado nesse contexto? Será que teremos algum modelo ou modelos internacionais como parâmetros? E sobre acreditação? Haverá agências? Que agências? De onde? Quem irá regulamentar, supervisionar e acompanhar as agências? Como serão essas agências acreditadoras? Bem, meus caros, se nós acreditamos na autorregulação, é preciso iniciar um processo de valorização da autoavaliação, principalmente nas próprias instituições de educação superior, pois, ao meu ver, será um mecanismo de melhoria contínua da qualidade acadêmica e administrativa da instituição. E esta servirá de base para a sua sustentação, ou seja, dar mais valor à comissão própria de avaliação, à própria avaliação institucional como instrumentos de gestão universitária, que nós sabemos que nem muito poucas IES fazem de fato, e grande parte cumpre só protocolo. Será que os gestores máximos das instituições estão dispostos e profissionalizados para fazer um estudo reflexivo e analítico da sua instituição, com a participação da comunidade acadêmica e com o objetivo de realizar as mudanças que realmente e efetivamente são necessárias? Fica para a nossa reflexão em uma outra oportunidade. Bem, essa é a maneira que eu tenho de trazer um pouco as reflexões sobre essa questão e dizer para vocês: autorregulação, sim, mas com responsabilidade e de forma profissional. É isso. Obrigada. Obrigada, professora Rita. São muitos questionamentos, muitas indagações que ainda nós não temos respostas, e acho que é um longo caminho que já trilhamos e que temos ainda que trilhar em relação à autorregulação. Esse é um assunto que nós podemos continuar lá no 27º CIAED, lá em Fortaleza. A gente pode nos reunir novamente, né, nós todos, e continuarmos esse debate. E vai ser presencial, né? Mas muito obrigada pelas suas colocações, pelas suas indagações, né, pelas suas provocações. E agora nós vamos passar a palavra, vamos conversar um pouco com o professor Leandro Henrique Magalhães, da Unifil. Professor Leandro, vou ler aqui o seu currículo e você pode complementar caso desejar, ok? O professor Leandro possui licenciatura em História, Ensino Religioso e Pedagogia. Ele tem bacharelado em Teologia, especialização em História Social, Gestão da EAD, Docência do Ensino Superior com ênfase em EAD e Formação em Educação à Distância. Mestrado em História e doutorado em História. Atua na educação à distância desde 2008. Atualmente, o professor Leandro ocupa, então, a função de coordenador de regulação de EAD e coordenador de extensão e iniciação à pesquisa no Centro Universitário Filadélfia Unifil.
Ele foi vencedor do Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, em 2010, entregue pelo IFAM, e do Prêmio JL Nossa Gente, em 2015. Compõe o banco de avaliadores de curso e de avaliação e de avaliadores institucional do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, o BASES. Atualmente é presidente do Fórum Desenvolve Londrina e membro do Conselho Científico da ABED, nosso colega. Professor Leandro, fique à vontade aí para a sua fala, para o nosso bate-papo. É um prazer, seja bem-vindo. Muito obrigado, professora Liamara. Agradeço aí o convite, né, pela ABED, para poder participar, né, desse 16º SINAED. É um prazer estar aqui junto, né, com a professora Liamara, com a professora Inês, com a professora Rita, né, para debater e discutir esse tema que eu entendo que é de fundamental importância, né, que é justamente a questão da regulação e essa possibilidade que existe na discussão que se coloca em torno de uma possível autorregulação, né, que eu penso que é um caminho de reflexão necessária. Eu entendo que a regulação ela é importante, né? Como foi dito aqui anteriormente, a regulação é importante, ela é necessária. O ensino superior, né, ela é, como foi dito também anteriormente, colocado como uma possibilidade de atuação pela iniciativa privada, pela própria Constituição Federal, onde se coloca que o ensino é livre à iniciativa privada, desde que atendendo, né, às condições colocadas aí pelos órgãos competentes, o que é reforçado pelo artigo 7º da LDB. Então, a livre iniciativa, né, é um princípio básico, a gente não pode perder, né, isso de foco, e também, né, as normas gerais da educação é um princípio básico, isso é constitucional. Então, um elemento ele não pode impedir o outro. Então, as normas gerais da educação, os processos regulatórios não devem, né, de forma alguma, impedir ou dificultar a livre iniciativa, e a livre iniciativa também não significa, por outro lado, um agir, né, em desacordo ou sem, né, normas que regulem, né, a sua atuação. Claro que essa regulação ela tem a ver com parâmetros de qualidade, e esses parâmetros de qualidade eles são discutidos, estabelecidos, né, desde a Lei dos Sinais de 2004, desde antes, né, mas o nosso marco aqui seria a Lei de Sinais, como foi colocado também, né, pelas professoras, e parâmetros de qualidade que considerem as instituições, os seus perfis, a sua região e também o mercado de trabalho. Então, quando a gente vai pensar esses parâmetros de qualidade e vai pensar nos aspectos regulatórios, é fundamental levar isso em consideração. Né? Levar em consideração que as instituições elas são únicas, têm as suas próprias características, que as regiões e as localidades devem ser consideradas quando a gente vai pensar, né, a regulação, quando a gente vai pensar os parâmetros de qualidade e também o mercado de trabalho, eu penso que é um elemento fundamental aí a ser considerado. O Brasil, ele já vem discutindo nos últimos anos alguns elementos, nós já temos indícios na regulação de alguns elementos de flexibilização, né, de flexibilização regulatória. E isso, né, aparece, por exemplo, na Portaria Normativa número 11 de 2017, quando fala da possibilidade de credenciamento específico para o IAD, né, que até então, né, para você poder credenciar para o IAD, você teria que ter primeiro o credenciamento, né, para cursos presenciais, então era um processo muito mais moroso e você não tinha essa possibilidade de ter um projeto específico para cursos IAD, agora já é possível. Tá? A legislação que trata aí da educação à distância já permite isso, né? E isso na Portaria Normativa número 11 de 2017 é bem clara, né? No seu artigo 1º, parágrafo 2º. Também nessa mesma legislação, nessa Portaria Normativa, existe um outro elemento bem interessante de flexibilização regulatória, que é a possibilidade de abertura de polos de educação à distância por ato próprio das instituições de ensino. Claro que respeitando algumas regras, respeitando algumas condições, inclusive a quantidade de polos a ser abertos está vinculada necessariamente, né, ao conceito da instituição, mas é um elemento regulatório importante, é um avanço que muitos, inclusive, né, diziam que não ia permanecer. Eu lembro claramente quando saiu a Portaria Normativa
número 11, que lá no artigo 12º trata dessa possibilidade de abertura de polos, que muitos duvidavam que ia ser perene, né? Muitos acreditavam que na primeira mudança de governo, ou na primeira discussão sobre o tema, esse artigo iria ser revisto, e não, está aí até hoje, né, essa possibilidade de aberturas de polo. Isso é importante, isso dá fôlego para as instituições, né, de trabalhar. Então, isso é importante quando a gente vai pensar nessa flexibilização regulatória. A pós-graduação também, né, nós já temos aí algumas possibilidades de oferta de cursos, por exemplo, fora de sede. Então, quando eu pego o parecer do CNE 146 de 2018, ele abre essa possibilidade de você ofertar cursos de pós-graduação fora de sede. E isso é importante para um processo de expansão e de flexibilização da oferta de pós-graduação. No IAD, também, na educação à distância, tanto o decreto 9057, no artigo 15º, quanto a portaria normativa número 11, no artigo 20, traz essas possibilidades de você trabalhar com cursos de pós-graduação à distância em locais distintos da sede ou dos polos de educação à distância. Então, já estou indicando aqui alguns processos já, né, de flexibilização que existem hoje no nosso marco regulatório. Ainda na educação à distância, nós temos a possibilidade de aulas em ambientes profissionais, né, estabelecido pelo decreto 9057, reforçado pela portaria normativa número 11. Então, nós temos aí algumas possibilidades e alguns avanços. Entre os avanços também eu colocaria a possibilidade de carga horária na modalidade à distância em cursos presenciais, onde na portaria 2117 de 2019, né, no artigo 2º, coloca essa possibilidade de você chegar até 40% da carga horária de um curso na modalidade à distância. Então, já é uma possibilidade que antes, né, existia com algumas restrições e um pouco anteriormente era limitado, né, a 20%. Então, são alguns avanços que eu entendo que precisamos de mais, mas já são alguns avanços aí nesse, né, processo regulatório que nós estamos tratando e que nós estamos falando. Talvez o último ato que, né, traga alguma discussão nesse sentido, que traz alguma flexibilização, são as visitas virtuais, né, muito por conta da pandemia, a portaria 165, depois a portaria 183, a portaria 275, que vai trazer, né, essa regulamentação em relação às visitas virtuais, que possibilitou que os processos pudessem acontecer, né, e que não ficassem parados mesmo em tempos de pandemia. Porém, né, eu estou destacando aqui alguns elementos de avanço que a nossa regulação já traz, porém eu entendo que há ainda algumas imposições, né, regulatórias que acabam interferindo na organização dos cursos e na forma das instituições pensarem, né, a sua prática pedagógica, e que, né, você tem que rever e tem que repensar muitas vezes um curso por conta de algumas questões regulatórias. Um desses elementos é a extensão curricular, né? A resolução número 7 de 2018, né, traz uma obrigatoriedade de que todo curso de graduação tem que ter até 10% do total da sua carga horária em extensão curricular. E isso traz uma série de dificuldades, e quando a gente pega algumas diretrizes curriculares que são extremamente fechadas, você tem que colocar extensão curricular, como, por exemplo, as diretrizes das licenciaturas, as diretrizes dos cursos de educação física, como que você encaixa, né, a extensão curricular nesses cursos. Então, é uma imposição regulatória que dificulta um pouco, né, a organização e a forma de você pensar as matrizes curriculares. Eu acho que interfere, inclusive, na autonomia, né, das instituições na organização desses cursos. Claro que eu entendo que isso vem de uma discussão, né, que isso vem de um debate, isso não surgiu do nada, né, essa questão da extensão curricular, mas é um exemplo, né, que a gente coloca aí a questão da extensão como um dos elementos que acabam interferindo aí na autonomia e na construção dos cursos superiores, né? A própria definição de tempo de duração de cursos, hoje nos cursos IAD, em especial, eu consigo flexibilizar isso de uma forma mais efetiva, mas a gente encontra muito amarras, né,
que dificultam muitas vezes o trabalhar com um tempo de duração diferenciado do que se coloca nas diretrizes. Então, isso é uma outra determinação regulatória que a gente coloca, que a gente enxerga e que está colocado hoje, que a gente teria que repensar, né? Então, a determinação, muitas vezes, excessivas a respeito de tempo de duração de práticas, de estágios. Então, tudo isso estão em marcos regulatórios, né, em diretrizes curriculares nacionais, que acabam interferindo de forma, né, efetiva aí, em relação à educação e nos projetos pedagógicos de curso. Uma outra dificuldade é em relação aos cursos à distância e as suas aulas presenciais, aquilo que seria entendido como presencialidade, que nós temos lá na portaria normativa número 23, né, no artigo 100, onde se define que o limite máximo de presencialidade, de atividades presenciais nos cursos IAD é de 30%. Então, eu estou trazendo aqui alguns exemplos eu trouxe alguns exemplos de flexibilização que já existe no nosso marco regulatório e também alguns exemplos de amarras, né, como que acabam também dificultando um pouco a construção dos cursos e a forma das instituições se organizarem. No entanto, eu entendo que a educação deve sim ter um certo grau de controle, né? Isso é fundamental. Porém, é que eu entendo que deve-se valorizar as características institucionais e deve-se valorizar os projetos pedagógicos de curso, tá? Nos casos aí, né, dos cursos superiores de graduação e pós-graduação. Tá? Esses projetos eles têm que ser mais definidores daquilo que vai ser pensado, naquilo que vai ser ofertado no que se refere a cursos superiores de graduação. A segurança regulatória é fundamental também, né? A regulação é importante, mas a segurança regulatória também é importante. Então, né, regulações que mudam, né, que tem alterações, alterações que acontecem em final de ano, é muito comum, né, lá no finalzinho de ano, entre Natal e Ano Novo, sai, né, regulações, marcos regulatórios importantes. Então, também a segurança regulatória ela é fundamental, né, para que as instituições possam trabalhar com tranquilidade, com segurança. Eu acredito que as agências acreditadoras sim, um elemento que pode ajudar nesse processo, né, podendo atuar para aferir qualidade, oferecer indicadores, e é claro que eu entendo que isso não deve acontecer de uma forma totalmente autônoma, mas, né, que tenha que tenha também o seu grau aí de participação do Estado, mas eu acredito que esse é um caminho importante para que as instituições elas possam atuar com maior tranquilidade, maior liberdade, maior segurança. Eu entendo também que deve-se valorizar mais as comissões próprias de avaliação. Isso foi colocado já aqui, né, na nossa discussão, e a comissão própria de avaliação, que ela tem um papel institucional importante, ajuda nos direcionamentos e nas políticas institucionais, mas que tem pouco peso, né, hoje, quando a gente pensa no aspecto regulatório. Então, a CPA, a Comissão Própria de Avaliação, teria que ser repensada e teria que ser mais valorizada nos processos regulatórios. Deve-se evitar processos morosos, então, quem atua aí na regulação sabe que os processos muitas vezes são morosos, em especial processos de credenciamento, onde você tem um investimento à frente, o empreendedor, né, a pessoa que está investindo, tem um investimento, está colocando ali um dinheiro, tem que investir em sala de aula, tem que investir em infraestrutura, biblioteca, né, para garantir aí os primeiros anos de funcionamento, e às vezes o processo demora 1 ano e meio, 2 anos, e a pessoa está ali, né, eu não posso, eu tenho um investimento, mas eu não posso começar a oferta para os cursos, porque os processos são morosos, então a gente precisamos que os processos sejam mais ágeis, né, e que ocorram, né, com menos morosidade. Também acredito que a gente deve pensar, e eu penso que isso vai acontecer em breve, que dentro desse processo regulatório, essa distinção entre modalidades ela vai perdendo cada vez mais o peso, né? O foco estaria no projeto pedagógico de curso. Então, você pensar em cursos presenciais, cursos à distância, talvez cursos com mais presencialidade, com menos presencialidade, com mais tecnologia, com menos tecnologia, dependendo do seu projeto pedagógico de curso, de curso. Eu penso que esse é um caminho, né, importante a ser pensado e a ser discutido.
E é claro que a gente tem que sempre pensar que o processo regulatório é um processo onde nós temos diversos atores que estão ali colocados e que quem acaba sofrendo muito, né, com a morosidade, com as dificuldades ou com talvez uma certa insegurança regulatória em alguns momentos, é a iniciativa privada. E a iniciativa privada, nós sabemos, assim, não é novidade para ninguém que a iniciativa privada tem maior número de matrículas hoje, né, quando eu penso em alunos, né, em dados do censo de 2019, né, a rede privada tem 75,8% das matrículas no ensino superior. Né? Quando eu falo no IAD, educação à distância, as privadas elas respondem a 93,6% das matrículas. Então, você tem um processo que acelera, né, e que seja menos moroso e que atenda muitas das necessidades da iniciativa privada. Estou dizendo daquele grupo que hoje tem o maior número de alunos, daquele grupo de instituições que está à frente no processo, né, de ensino superior hoje no Brasil, que teve um aumento de número de matrículas, né, 8,7%, tá, em relação aos dados do último censo. Então, isso é importante. E quem acaba sofrendo mais, né, com o processo regulatório moroso, com as dificuldades que muitas vezes, né, são apresentadas e apontadas pelo processo regulatório, são justamente as faculdades, né? As faculdades privadas, aí nós temos as faculdades, os centros universitários e as universidades, né? As faculdades são quem mais sofrem, né, devido à falta de autonomia, ainda que o centro universitário, a universidade tem mais autonomia, né, para abertura de curso, para aumento de vagas, emissões de diplomas. Então, quando a gente pensa também numa regulação um pouco menos burocrática, né, uma regulação que atenda muitas vezes as demandas da iniciativa privada, para favorecer em especial as faculdades privadas, né, que hoje, por exemplo, para emitir um diploma, ela depende de outras instituições, de uma universidade, e a gente acompanha, né, as dificuldades que muitas vezes as faculdades têm de demora da outra instituição para emitir um diploma, um comércio que se tem muitas vezes de universidades que, né, cobram para a emissão dos diplomas e como a faculdade fica ali, não sabe o que fazer, acaba tendo que ceder muitas vezes, e muitas vezes essa emissão de diploma também por outras instituições acabam sendo uma nova avaliação do curso, acaba acontecendo um novo papel regulatório por essas instituições que estão emitindo os diplomas. Eu penso que isso deveria ser repensado de alguma forma, né, para facilitar esse processo também. Então é isso, assim, trazendo algumas reflexões também, complementando, né, o que já foi colocado aqui anteriormente, né, pela professora Rita, pela professora Inês, e acredito que com isso a gente possa, de alguma forma, contribuir, né, para o debate, né, quando a gente está falando aí, tratando, né, da legislação e dos processos regulatórios. Muito obrigado novamente pelo convite e pela oportunidade de estar aqui conversando e debatendo com vocês. Professor Leandro, muito obrigada pelas suas colocações. Apesar de eu não fazer parte do universo das universidades privadas, né, eu sou, né, oriunda e trabalho em universidade pública, também sei das dificuldades de alguns processos regulatórios quando da exigência das alterações dos projetos pedagógicos, das alterações dos princípios do que a gente colocou em cima de um curso, né, e com isso a gente tem que fazer uma alteração e seguir algumas regras que às vezes não são compatíveis com a região ou com a área do curso, né? Então, compartilho com você essa sua questão, essa sua preocupação. Eu coordeno o curso e estou lá alterando o PPC por causa da questão da extensão, e há disciplinas que a gente consegue incluir, outras que a gente não tem como, mas nós temos que atender algo, né? E isso cada vez fica mais difícil, né? Mas são questões importantes. E também a questão de registro de diploma, que das faculdades são situações delicadas e que têm que ser observadas, principalmente se ocorrer todo esse processo, esse caminho de uma autorregulação ou de uma regulação um pouco mais, sei lá, eu não quero dizer branda, mas igualitária, e que todos tenham, né, os mesmos direitos. Então, é isso. Bem, agradeço as suas colocações. E agora, então, eu abro para perguntas, né, ao público que está nos assistindo,
Pode colocar, eu já tenho uma pergunta do Rogério Costa aqui no nosso chat. Se alguém mais tem mais alguma pergunta, por favor. E senão depois eu vou fazer uma pergunta geral e a gente faz os encaminhamentos finais. O Rogério Costa, ele coloca o seguinte, aí eu vou colocar a questão para os três professores. O decreto atual define EAD em lugares e tempos diversos. A norma anterior trazia lugares ou tempos diversos. Essa mudança foi proposital? Haveria um vácuo regulatório para o remoto síncrono? Eu vou mostrar essa questão aí para vocês na tela. Eu posso começar falando? Por favor, professor. Já que eu fui o último a falar, eu posso começar aqui, né? Eu concordo com ele que existe, sim, uma situação aí a ser repensada. Eu penso, por exemplo, que nós temos que redefinir o conceito de presencialidade, né? O que significa ser presencial? O presencial hoje, ele não necessariamente tem a ver com o mesmo lugar e a mesma hora, o mesmo espaço, né? A presencialidade tem muito mais a ver ao mesmo tempo, né? Então, agora, por exemplo, nós estamos numa atividade que ela está acontecendo de forma síncrona, ela é ao mesmo tempo, nós estamos aqui discutindo juntos, as pessoas estão mandando perguntas, qual que é a diferença disso por uma sala de aula onde as pessoas estão no mesmo espaço, no mesmo lugar? Então, o conceito de presencialidade, ele veio se transformando. Não é que ele se transformou com a pandemia. Isso é um conceito da cybercultura, isso é um conceito da década de 80, tá? Mas que com a pandemia, isso se tornou muito mais evidente, né? Esse é o questionamento que eu já fazia anteriormente, mas que agora fica mais evidente. Então, você falar em um curso presencial hoje, por exemplo, se eu colocar uma atividade mediada por tecnologia, é uma atividade à distância, só porque eu estou com a presencialidade mediada por tecnologia, eu penso que a pandemia já mostrou que não. Os cursos presenciais que precisavam acontecer, eles continuaram acontecendo utilizando a tecnologia. Então, por que eu tenho que considerar essa atividade como uma atividade na modalidade à distância? E é por isso que eu volto a dizer que eu penso que essa questão de modalidade tem que ser repensada, né? Não sei se o certo é você pensar se a modalidade é à distância ou não. É síncrono, né? É ao mesmo tempo, é presencial mediado por tecnologia, né? Nós temos um ambiente virtual onde eu tenho ali informações que vão ser estudadas para os alunos para um debate depois presencial, que pode ser numa sala de aula ou pode ser usando ferramentas. Então, eu concordo com a reflexão dele, que a legislação ela tem que, conceitualmente, ela tem que avançar, e eu penso que a pandemia ela trouxe de forma mais efetiva isso, né, para os nossos pensamentos. Obrigada, professor Leandro, professora Inês, professora Rita. Você está sem o... Ativei. Acho que o Leandro falou... o Leandro falou... Pode falar, professora. Depois eu acho que o Leandro falou muito bem, né? Muito bem essa discussão sobre a presencialidade, não presencialidade, distância ou não distância. Só queria também complementar com uma questão que a gente tem uma legislação que diz que não é permitido você fazer uma diferenciação, por exemplo, num diploma do aluno entre a graduação presencial e a graduação à distância, né? Então, o mesmo órgão que determina isso faz muita distinção entre o presencial e a distância. Eu concordo plenamente, gênero, número e grau, que a gente não precisa ter essa distinção, não é? A gente tem tudo para fazer o melhor dos dois mundos, para juntar o melhor dos dois mundos. Então, essa só a minha complementação. Ok. Professora Rita? Agora, corroborando com os dois amigos, colegas, né? Eu digo o seguinte, gente, que a presencialidade, né, essa noção de presencialidade, ela significa também, ao meu ver, estar juntos, né, de forma virtual, porque o espaço físico deu lugar ao ciberespaço. Ontem mesmo discutimos isso na nossa semana acadêmica, e a construção de redes de aprendizagem. E com toda a legislação, nós percebemos que com o ensino remoto emergencial, isso foi possível. Então, muitas instituições,
muitos programas, muitas unidades curriculares foram além desse conceito. E essa nova visão da presencialidade, ela acaba dando um formato especial à educação e vai dando a possibilidade, sim, de uma rede de relacionamentos muito mais ampla do que a educação dita convencional. Muito bem, professor Leandro. Haverá um tempo que não teremos mais educação à distância, educação presencial. Essas modalidades tendem o quê? A se aglutinarem. Por isso mesmo é capaz de produzir mais conhecimento, ao meu ver. Então, eu gostaria de colaborar com essa reflexão. Ótimo. Obrigada, muito bom. Eu tenho mais uma colocação aqui, já que os nossos, as pessoas que estão nos assistindo e ouvindo estão encaminhando, eu vou colocar aqui uma colocação ou um questionamento do Gilson Roberto de Oliveira Leite, que ele coloca o seguinte: não seria uma oportunidade de se criar um Conselho Nacional de Regulação com objetivo e propósitos específicos de dinamizar ou acelerar os processos? Ele não colocou interrogação, mas eu acredito que talvez seja uma questão, né? O que vocês acham? Eu acho que esse é um passo, né, uma possibilidade, né, e que esse Conselho Nacional, ele tivesse a representatividade, porque isso foi uma conquista muito grande que a gente adquiriu, né, e ter uma representatividade dos tipos de instituição, das regiões, porque, como eu falei anteriormente, tendo o Brasil como um país continental, o gigantismo territorial do Brasil, ele provoca essa diversidade e ela é a nossa riqueza, né? Ela não precisa ser escondida, não, ela é a nossa riqueza. Então, eu acho que sim, nós vamos demorar ainda muito, concordo com que, em gênero, número e grau, com os meus colegas, acho que a fala da professora Rita foi muito boa. Nós acho que casamos bastante um pouco nas nossas falas, eu com a contextualização, a Rita com as provocações, o professor Leandro com a legislação em si, os avanços e retrocessos. Então, acho que foi assim, muito perfeito. Mas eu acho que a gente ainda precisa de muita maturidade, né? Muita maturidade ainda para chegar a um cenário de autorregulação ou de total desregulação. E, pensando num meio do caminho aí, um Conselho Nacional, para mim, seria interessante, acho que é uma possibilidade, desde que ele tenha representatividade de todos os segmentos e que possa realmente se estabelecer como um local de livre debate de pensamento. Perfeito, professora, justamente esse o ponto, né? Que seja paritário, que tenha representatividade, que não seja um local de imposições, nem de disputas políticas ou ideológicas. Exatamente. Né, que isso é importantíssimo, que seja aberto ao debate. Né? E eu penso que esse é um passo, né? Esse é um passo para que a regulação ela possa ser um pouquinho mais aberta. Claro que eu acho que ninguém está defendendo a não regulação. Né, ou ninguém está defendendo, né, um fim total de regulação ou de elementos ali de norteadores, não é isso, né? Mas que a gente tem um pouquinho mais de flexibilidade, um pouquinho mais de agilidade, né, um entendimento das diferenças, um entendimento de que das autonomias dos projetos pedagógicos de curso, Sim. das instituições. Eu penso que é nessa linha. Se esse Conselho Nacional atuar nessa direção, eu penso que é muito bem-vindo. E a gente até teve uma conquista, que eu acho, não é só coisa ruim a regulação, eu acho que nós somos apaixonados por ela, por isso que a gente está aqui também discutindo sobre isso, né, e passamos uma parte da nossa vida trabalhando com isso. Mas uma questão interessante é essa coisa do conhecimento que você está colocando, professor Leandro. Hoje, por exemplo, a sociedade tem muito conhecimento, se um curso é regulado ou não, se tem reconhecimento ou não, isso é muito bom. É uma transparência que a gente precisava ter, né? E que todas essas condições que fizeram a regulação mudar ao longo desse tempo, desde a década de 80, que eu comecei ali na década de 80, falando de 80, mas é claro que ela é muito mais antiga, né, com outros instrumentos, com outras formas, mas isso é um ganho que a gente teve. A sociedade é o nosso controle também, né? E assim, para poder corroborar com vocês dois, eu diria que esse Conselho Nacional
de regulação, ele poderia até ter um caráter mais profissional do que o próprio Conselho Nacional de Educação. Estou provocando mais um pouquinho. Porque o Conselho Nacional de Educação, ele precisa se profissionalizar sobre muitos aspectos que vocês já colocaram. E, Gilson, a necessidade é urgente, querido, porque, infelizmente, né, as discussões, você vê, hoje nós estamos passando por um problema seríssimo, que é a diretriz curricular nacional de formação de professores e de pedagogos. Existe uma luta, eu sou de instituição particular de ensino, mas eu já fui professora, supervisora educacional do Estado, sou aposentada e atuei no ISEG-UERJ. Então, acompanho tanto do ponto de vista público e privado e vejo a situação que está a formação de professores. E aí eu me pergunto, como essa diretriz curricular ela foi aprovada no Conselho Nacional de Educação? Então, já que estamos falando no Conselho Nacional de Regulação, que possamos pensar num conselho sério e que efetivamente trabalhe a partir dos objetivos aqui que estão inseridos. É isso. Falou muito bem, Rita. Eu sempre fico pensando que a gente tem algum grau de esquizofrenia aí com essas legislações. Não, temos não. Ai, tá certo, professores. Olha só, o tempo está se esgotando, né? Então eu vou fazer. Eu acho que a minha questão, a minha pergunta, eu acho que vocês já nessa última rodada já responderam de alguma forma. Mas eu vou fazer ela do mesmo jeito. E nessa última fala, já gostaria que vocês fizessem as falas finais, né? Para que a gente pudesse ir encerrando a nossa mesa. Mas eu, ouvindo todos, sei que nós estamos ainda longe de uma autorregulação, né? Longe, sim, temos um grande caminho a trilhar. Mas, na visão de vocês, o que nós precisamos para uma autorregulação, principalmente na EAD? Posso falar? Pode. Posso? Seriedade nos processos, profissionalização das pessoas que estão à frente. Nós já tivemos uma secretaria, ética, exatamente, professora Inês. Nós já tivemos à frente uma secretaria de educação à distância, vocês lembram muito bem. Trabalhei nessa secretaria dentro do Conselho de Políticas Públicas da EAD, justamente naquela época. E aí eu me pergunto, gente, o que está faltando para a educação decolar? A educação num país tão continental como o nosso. Seriedade, profissionalismo e ética. Pessoas que realmente entendam de educação, de gestão, não só de política. Infelizmente, professora, você sabe disso, que a política vai muito mais na frente do que a ética e a própria gestão e a profissionalização da educação. Essas são minhas palavras finais, desculpa. Obrigada, professora. Eu faço minhas palavras da professora Rita. Eu assim, realmente estou muito feliz de ter participado desse debate, de estar aqui com vocês, agradecer imensamente o convite da ABED para essa participação, e de uma temática que eu acho que pelas nossas falas, né, pela nossa gestualidade, empolgação, é uma fala que é de suma importância, é uma fala que é de suma importância para a gente, né? Nós acreditamos na educação, nós queremos uma educação superior, inovadora, séria, ética, competente, madura, que possa se autorregular, não é? Vamos trilhar esse caminho, acho que juntos a gente tem que debater, tem que discutir, tem que levar essa seriedade, né, esse conhecimento que é um conhecimento importante e que muitos que estão ali, como a professora Rita colocou, legislando, talvez não conheçam, não vieram de um chão de escola, né? Eu digo sempre, nada como um chão de escola para a gente saber e se apropriar, né, do falar sobre educação. Então, é isso. Obrigada, professora Inês. Professor Leandro. Sim, vamos lá. Eu penso que, tentando responder a sua pergunta, o que falta, né? Eu penso que a gente tem que ter coragem para manter o debate, né? Coragem para encontrar o melhor caminho, né? Coragem para entender que é necessário. Então, a gente tem que manter essa linha de diálogo. Eu acho que isso é fundamental, né? Então, é muito bom quando nós estamos num evento dessa importância, tendo essa discussão. Isso já demonstra que nós estamos no caminho certo.
Então, é manter essa discussão e ter coragem de avançar. Eu acho que esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto é agir com responsabilidade, como já foi colocado pelas colegas. Né, ter responsabilidade é fundamental, porque daí sim nós podemos caminhar, né, de uma forma correta, né, entendendo que a regulação ela é importante dentro dos parâmetros que são colocados. Então, ter coragem, agir com responsabilidade e considerar a autonomia das instituições de ensino superior e dos cursos, no que se refere aos seus PDIs, que muitas vezes são documentos que ficam só para encaminhar para o MEC, porque eles não são respeitados ou validados, né? As imposições regulatórias, elas colocam isso. Você coloca lá, por exemplo, que agora eu posso ofertar curso técnico, agora você não pode mais. Agora você tem que pôr extensão curricular. Agora você pode ofertar 40% C. Agora você pode. Para ofertar medicina tem que fazer tal jeito. Agora mudou, agora você tem que fazer. Então, assim, o que serve PDI? Se você vai se planejar, mas o próprio regulatório, às vezes, acaba impondo situações que os próprios documentos institucionais acabam não tendo muito peso. Então, considerar os documentos, considerar as instituições, a CPA das instituições que elas tenham validade realmente, os projetos de curso. Então, tendo coragem para manter o debate, responsabilidade e seriedade, e considerando, né, os aspectos institucionais dos cursos, eu penso que é possível avançar. Muito obrigada, professor Leandro. Vai ter mais alguma coisa aqui? Bem, chegamos ao final do nosso bate-papo, do nosso debate, foi muito produtivo. Gostei demais de estar com vocês, de ouvi-los, de aprender um pouco mais sobre a autorregulação. Foi um prazer enorme. Então, em nome da ABED, em nome do SENAED, agradeço a colaboração de vocês três, professora Inês, professora Rita, professor Leandro. Gostaria de reforçar o convite a vocês três e a todos que estão nos assistindo e ouvindo para o 27º CIAED em Fortaleza. Vai ser um prazer encontrar e reencontrar todas as pessoas, né, que a gente... Tem algumas pessoas, alguns amigos, alguns colegas que a gente só encontra na ABED, né? A gente fala na ABED, é no evento da ABED. E nesse último ano, né, nesses 2020, 2021, né, a gente sentiu uma falta danada de reencontrar essas pessoas. Então, falta assim, do abraço, né? Falta o abraço, falta aquele vinho no final do dia, falta aquela participação nas mesas, aquele debate, aquela coisa de corredor, o cafezinho, né? Então, aquela rede de contatos. Então, a gente espera, a ABED convida e a ABED espera, e nós, os diretores, a equipe da ABED, né, estamos esperando todos vocês em março do ano que vem em Fortaleza. Professora Rita, professora Inês, professor Leandro, foi um prazer, muito obrigada. Muito obrigada, desculpa, e nos despedimos e convidamos vocês para a próxima sessão que vai ter aí do nosso evento. Até mais. Ótimo, obrigada. Obrigada. Um beijo. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Professora Liamar.